No nosso comentário analítico e comparativo com o original hebraico, aqui essa nova edição da ANAA, Nova Almeida Atualizada, hoje quero falar sobre os versículos 3 do capítulo 2 de Êxodo e os versículos 2, 3, 6 e 7 do capítulo 4 também de Êxodo. No primeiro versículo aqui, do capítulo 2, encontramos a seguinte tradução: não podendo, porém, esconder por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Aqui está falando do caso da infância de Moisés, que as crianças dos hebreus estavam sendo exterminadas por ordem de Faraó. E então a mãe de Moisés escondeu ele durante 3 meses. Não podendo então escondê-lo mais, usou aqui de um estratagema, Pegou, construiu um cesto, na verdade um pequeno barquinho, e colocou o menino dentro e colocou lá no rio Nilo, no local onde a filha do faraó vinha com as suas criadas para banhar no rio, E deixou ali, e a sua irmã mais velha, Miriam, ficou de longe pagiando para ver o que aconteceria. E aí nós sabemos da história que, por fim, a filha do faraó encontrou lá o menino e o adotou. Mas o que eu quero destacar aqui é a tradução. Diz o seguinte: pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche. A tradução aqui ficou muito assim coloquial, ruim, Porque na atualizada, anterior a essa edição, diz lá calafetou, A palavra certa é calafetou porque é um termo náutico. Está falando de um cesto, de um barco. É a mesma linguagem que usava para construir os barcos. E aqui diz também outra palavra, que a tradução não ficou boa, um cesto de junco. Na verdade, o que nós temos aí, inclusive no original, no Antigo Testamento interlinear, e mesmo dicionários bíblicos do hebraico, a palavra mais adequada é papiro, que era esse vegetal aquático que existia em grande abundância na região, nas margens pantanosas do Nilo, e servia para construir barcos. Faziam até hoje, recentemente eu vi uma reportagem que ainda há barcos pequenos construídos com o caniço do papiro, Então uma tradução certa ficaria melhor se colocasse aí, em vez de tapou, calafetou. No capítulo 4, eu quero destacar o versículo 2 começa o seguinte: então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão, E lá no versículo 6 diz: o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor diz: põe a mão no peito outra vez. E ele a pôs no peito. E novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Primeiramente, quero destacar aqui a palavra bordão, Nesse caso aqui, a tradução não é boa, porque a palavra aí por bordão é mater no hebraico. E ela pode ser traduzida por cajado, bordão, bastão e também por vara, mas ela é uma palavra masculina, galho de árvore. No caso aqui, lá no hebraico, a tradução mais adequada é cajado, porque Moisés era pastor e quando Deus falou com ele, ele estava ali com aquele objeto que era comum dos pastores. Era uma vara, uma haste, que servia para ele se apoiar e também tocar os animais, dar aquele toque carinhoso para tocar as ovelhas, e as cabras. Então a palavra correta aqui melhor é cajado.
É claro que há no Salmo 23, onde Davi é pastor e ele usa dois objetos. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ali, na verdade, ali na tradução já revisada, diz o teu bastão, né? E o teu cajado. Então, nesse caso aí, o bastão era uma espécie de porrete, assim, não muito longo, que o pastor usava para espantar e atacar os inimigos, o lobo ou o animal feroz que atacasse o rebanho, né? Ele já sabia então manusear aquele objeto, como o índio faz com aquele tacape, né? Então ele jogava aquele porrete, aquele bastão no animal, né, para espantar. Mas ele, para lidar com o rebanho, era cajado. No caso aqui, Moisés estava com o cajado. E é esse cajado, essa vara que ele usa por meio do poder de Deus para fazer os milagres ali, abrir o mar vermelho, transformar a água do rio Nilo em sangue e assim por diante. E por fim, aqui no versículo 6, diz o Senhor, continuou, põe a mão no peito. Ali está falando do sinal. Deus mandou ele fazer o seguinte, ele estava pensando, como que o povo vai crer que o Senhor me enviou para libertá-lo? Aí ele disse o seguinte, bota a mão no peito. Ele botou dentro do peito e ela ficou branca como a neve, leprosa. Aí ele diz, ponha de novo. E ela voltou a ficar normal. E diz aqui, como a sua carne. Essa palavra carne aqui é uma tradução ruim, né? Porque a palavra adequada nesse caso aqui, que é a tradução de bazar, né? Ela significa corpo. É corpo. Claro que se usa no sentido de carne para sacrifício. Mas no contexto aqui, é corpo. E na Nova Bíblia, na linguagem de hoje, a tradução ficou excelente. Lá diz o seguinte, e se tornou como o restante do seu corpo. Então são essas as observações aqui que eu deixo para esta oportunidade.